Olá, queridos amigos do Centro Espírita Allan Kardec. É uma alegria estar novamente aqui, podendo compartilhar com vocês, né, o estudo da doutrina. O assunto que nós vamos comentar hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo e está no capítulo 28, muitos os chamados, poucos os escolhidos, e os itens de 10 a 12. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, diz aqui, está em Lucas, o texto que nós vamos citar aqui. O servo que souber da vontade do seu amo, e que entretanto não estiver pronto, e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade, e fizer coisas dignas de castigo, menos será punido. Menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. São Lucas 12, 47 e 48. Então, esse texto aqui refere-se às nossas responsabilidades em relação aos benefícios que nós recebemos do Senhor e como é que nós reagimos a esta situação. E então aqui a lição é que quanto mais benefícios nós tivermos e quantos mais esclarecimentos nós tivermos e não seguirmos, mais nós seremos responsabilizados, porque não temos a desculpa de não saber. Já aqueles que pouco sabem, embora sejam responsáveis, porque tudo que nós fazemos nós temos que dar conta, eles são menos responsáveis, porque não estavam esclarecidos. Então, Kardec desenvolve aqui, nesse capítulo, nessa parte do capítulo, a questão dos espíritas. A questão da responsabilidade dos espíritas. Ele começa primeiro como introdução dizendo o seguinte: principalmente ao ensino dos espíritos é que estas máximas se aplicam. Então, ele já está pontuando que essas máximas se aplicam principalmente a nós espíritas. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além do evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem? E entre os que os leem, quantos os que não o compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Então, Kardec nos lembra, né, que realmente são muitas as escolas cristãs, né? Mas a maioria dos filiados a essas escolas, né, é sempre necessário, né, dizer que nós não podemos generalizar. A maioria, né, prende-se somente à parte dos cultos, dos ritos, das práticas exteriores, não mergulhando profundamente nos ensinamentos de Jesus, né? Então, nós vemos muito, né, os nossos irmãos católicos que frequentam a missa, tomam a comunhão, participam de todas as festas religiosas,
mas não se detém no espírito profundo dos ensinamentos de Jesus. O mesmo se pode dizer de todas as religiões, né? As religiões protestantes, as variadas escolas protestantes, os judeus, os muçulmanos, os budistas, quer dizer, todas as crenças espiritualistas, via de regra, as pessoas que estão filiadas a elas não mergulham profundamente nos seus ensinamentos, ficando mais na superfície das práticas. E isso acontece também com os espíritas, né? O que é mais grave, porque nós temos muito mais esclarecimentos. E é muito comum nós vemos, né, uma grande parcela de pessoas que frequentam as casas espíritas, que elas vão à casa espírita, ouvem a palestra, gostam, acham bonito, toma passe, toma água fluidificada, faz tratamento espiritual, até ajuda nas várias obras sociais da casa, mas não mergulham mais profundamente nos ensinamentos, nos esclarecimentos do Evangelho que a doutrina espírita nos traz. Então, é o que ele fala aqui no segundo parágrafo. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, né, as máximas do Evangelho, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular, não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outrem pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Então, aqui ele está deixando muito claro que nós, espíritas, nós não temos desculpa nenhuma, porque os ensinamentos dos espíritos são tão claros, eles elucidam de tal maneira os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, né? O Espiritismo abre o véu que obscurecia o sentido do Evangelho, que muitas religiões cristãs não alcançam. O Espiritismo traz explicações científicas claras, né, com provas. E para quê? Para fortalecer a nossa fé, para que nós compreendamos o que Jesus Cristo quis nos trazer. Então, nós não temos desculpa nenhuma, né? Então, de nós será cobrado muito mais, porque nós não temos isso. Nós temos muito mais informação sobre quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o sentido da vida, o que acontece depois da morte, o relacionamento do mundo espiritual com o mundo material. Tudo isso nós sabemos. Mas o fato de nós sabermos tudo isso não nos torna espiritualizados. Só isso não. É preciso que com estes esclarecimentos, então, né, nós procuremos, então, entremos num processo de aperfeiçoamento dos nossos sentimentos. Porque nós podemos até participar de muitos trabalhos
na casa espírita, mas não trabalharmos os nossos sentimentos. E então nós não crescemos, ficamos sempre a mesma pessoa que nós éramos antes de ingressarmos no Espiritismo, né? Porque o Espiritismo tem, nós em relação ao Espiritismo, temos 3 fases. A primeira fase é aquela em que nós entramos para o Espiritismo, quer dizer, nós temos conhecimento da doutrina, dos ensinamentos, nos interessamos, começamos a participar, então, de tudo isso, das reuniões, até das obras, e tal, às vezes até do trabalho mediúnico, né? Mas o Espiritismo não entrou em nós. Os ensinamentos, nós ficamos na superfície e achamos que eles não se aplicam a nós. Nós achamos sempre que as advertências constantes, né, em todos os livros, em todas as mensagens dos espíritos, se aplicam aos outros e não a nós, porque nós estamos ótimos, nós sabemos tudo sobre o mundo espiritual, nós trabalhamos na casa espírita, nós fazemos caridade, que isso tem muito valor? Tem, claro, tem muito valor. Mas nós não desenvolvemos os nossos sentimentos, né? Não nos tornamos melhores, como diz aqui. Se a gente não se torna melhor, a gente fica estacionado. Porque o objetivo de Jesus ao vir à Terra para trazer os seus ensinamentos, né, foi para nos libertar de nós mesmos, das nossas paixões, para que nós possamos evoluir espiritualmente. E o Espiritismo, que é o cristianismo renovado, é a revivescência do cristianismo na sua pureza original. Então o Espiritismo vem nos lembrar o tempo todo as mensagens, os inúmeros, os milhares de livros psicografados que vem às nossas mãos, tudo no sentido de nós nos melhorarmos. É o tempo todo os ensinamentos todos. Então, nós não temos desculpa. E nós temos notícia de que muitos espíritas chegam no plano espiritual em situação complicada, justamente porque só ficaram na periferia da doutrina, não se modificaram. Aí ele fala mais especificamente ainda dos médiuns. Os médiuns que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação. E porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem, ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. É o capítulo 10, número 9. É isso, né? Então, nós, médiuns, né, que exercemos os vários tipos de mediunidade, né, que são muitas, a psicografia, a psicofonia, a doutrinação dos espíritos, esse é o trabalho mediúnico propriamente dito, né, na sua concepção mais precisa, mas também o palestrante, né, ele está também exercendo um trabalho mediúnico no sentido de que ele é um mero transmissor da doutrina, e ele é assessorado pelos bons espíritos para poder transmitir as mensagens, né? Então, aquele que fala sobre o Evangelho tem uma grande
uma grande responsabilidade, porque ele tem que se esforçar para seguir os ensinamentos que ele está transmitindo aos outros. Porque senão ele só transmitiu e ele não aproveitou nada, né? Então, é uma grande responsabilidade. Quer dizer, todos os tipos de mediunidade que nós exercemos na casa espírita, né? De cura, de passes, enfim, nós somos responsáveis, que nós estamos dentro da casa espírita, ouvindo sobre a doutrina, lendo os livros, e muitas vezes nós lemos os livros, lemos uma batida, que bonito, e não nos aprofundamos, não pensamos no que aqueles ensinamentos se aplicam a nós. E aí, prosseguindo, né? Por esta sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecados, que Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e eram com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. Primeiro, para nós. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, sobre essa questão dos médiuns, nós temos um livro do André Luiz, né, psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que é o livro Os Mensageiros, que trata exatamente disso. André Luiz relata que ele vai lá num setor do plano espiritual e aonde estavam recolhidos médiuns falidos. Então é uma coisa que a gente vê, né, o sofrimento desses médiuns, porque tiveram justamente, né, tudo nas mãos e não aproveitaram. Há muitos relatos interessantes, nós vamos citar só alguns. O primeiro, que está no capítulo 7, que chama A Queda de Otávio. Então, André Luiz é apresentado a um cavalheiro de mais ou menos uns 40 anos, o Otávio, muito triste, muito acabrunhado, dizendo que falhou como médium e tal. Aí o André Luiz falou, mas eu também falhei muito como médico e tal, né? A gente falha mesmo. Ele falou, não, mas eu tive muito apoio, tive muitas elucidações. Eu não podia ter agido da forma que eu agi. E aí ele conta a história dele. Ele diz, depois de errar muito, uma encarnação anterior a essa que ele tinha deixado, eu finalmente fui recolhida em nosso lar, e aí eu entendi tudo que eu tinha feito de errado e tal, queria refazer os meus erros, né, retificar os meus erros, e então eu comecei a ser preparado para então na Terra reencarnar e na Terra ser médium espírita para poder ajudar os meus semelhantes. Então, durante 30 anos, olha só, ele foi preparado durante 30 anos para ser médium, lá no plano espiritual. Eu fui preparado,
Fui ajudado por 6 entidades iluminadas, amigas, que me orientaram, me incentivaram e prometeram me auxiliar na minha reencarnação. E aí, quando eu reencarnei, eu tive todas as facilidades. A minha mãe é um corpo sadio, a minha mãe era espírita convicta, né? Me orientou desde a mais tenra infância, e meu pai, embora não acreditasse no espiritismo, era um homem honesto, que me deu bons exemplos, boas orientações. Aí, eu fiquei órfão de mãe aos 10 anos, meu pai contraiu novas núpcias, e a minha madrasta também era uma excelente pessoa, né? Que era viúva também e tinha 3 filhinhos, e então incorporou a família, né? As 3 crianças, e ela teve mais 3 filhos com o pai dele. Então, ele tinha meia dúzia de meios irmãos. Esses meios irmãos dele eram aquelas entidades que o haviam ajudado no plano espiritual e que haviam se comprometido a ajudá-lo. De que maneira essas entidades o ajudariam, né? Nós vamos ver. Depois, aos 20 anos, ele ficou órfão de pai, né? Aos 16 anos, ele começou a dar mostras de mediunidade. Ele foi encaminhado a uma excelente casa espírita para poder desenvolver a mediunidade, mas ele era rebelde, desconfiado, tinha um senso crítico, um criticismo ácido, e se sentia superior às outras pessoas e tal. Então, embora estivesse ali na casa espírita, né, visse espíritos e tudo, ele era muito resistente ainda, né? Então era o quê? Era o homem velho que ele tinha sido. Porque uma coisa, quando a gente está no plano espiritual, né? E a gente está bem cheio de defeitos para o plano espiritual. Quando a gente chega lá, a gente vê as bobagens que fez. E então, se prepara e tal, e é dada a oportunidade da gente voltar para retificar as bobagens que nós fizemos e nos melhorarmos, porque o objetivo da reencarnação é a gente se melhorar. E ele, então, mas quando a gente reencarna, que a gente não lembra, né, do compromisso que fez lá no plano espiritual, as nossas paixões, né, a nossa realidade espiritual emerge. Então, justamente, ele na juventude, né, começou a dar demonstrações grandes daquele espírito difícil que ele era, que ele não tinha se espiritualizado ainda, ele ainda não tinha progredido, ele tinha vindo para lutar, para progredir. E aí o pai dele também faleceu, e depois de 2 anos do falecimento do pai, né, a madrasta ficou doente, foi recolhida ao leprosário, e ele ficou com 20 anos com as 6 crianças. Então, qual era a ajuda que essas 6 espíritos vieram para dar-lhe? Justamente o trabalho que ele teria para cuidar delas faria com que ele ficasse tão ocupado com o trabalho para sustentá-las e para criá-las, que ele não teria tempo de fazer bobagem, né? Mas ele, egoísta, não quis assumir este compromisso e abandonou as crianças na orfandade. E aí, como ele via os espíritos e tudo, ele foi a um médico, o médico disse que ele estava tendo alucinações, que ele precisava ter atividade sexual e tal, então ele começou numa vida desregrada, e aí lá pelas tantas ele se envolveu com uma moça e foi obrigado a se casar.
O matrimônio não estava no planejamento dele. Ele vinha para ficar solteiro e cuidar das crianças e ser médium. Então, não que o matrimônio perturbe, seja impedimento para o exercício da mediunidade. Mas no caso específico dele, da vida dele, né? Essa solidão afetiva lhe seria favorável, né? Mas ele, né, não cumpriu o traçado para ele. Ele abandonou as crianças, ele começou uma vida desregrada, aí se envolveu com a moça, foi obrigado a casar com ela, e ela era de um espírito muito atrasado, e o filho que eles tiveram era um espírito também muito atrasado, que tinha muita afinidade com ela. Então, esta mulher e este filho o atormentaram até o fim da vida, e ele conta então que ele voltou ao plano espiritual com 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool, pelos excessos, sem ter cumprido nada. Então ele diz, na minha reencarnação, eu cumpri, eu aceitei, né, todas as indicações dos meus desejos, né? Eu realizei, ele diz aqui, como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Então, é um relato muito forte, porque mostra como nós podemos falir, porque nós somos falíveis e nós trazemos as nossas fraquezas e as nossas paixões. O que nós temos em nosso favor são justamente os ensinamentos da doutrina, que então nos ajudam, nos dão forças para superarmos esses desafios que fazem parte da nossa planificação reencarnatória. E André Luiz descreve também muitos outros tipos de médiuns, né? O Acelino, que então cometeu outro tipo de erro, ele começou a cobrar as consultas, né? As pessoas iam procurá-lo para resolver negócios, para resolver uniões afetivas e tal. E ele, então, né, como passou a cobrar, os bons espíritos se afastaram dele e ele ficou só cercado por aqueles espíritos de baixa vibração, né, que o ajudavam naqueles trabalhos ali que ele fazia. E aí, quando ele desencarnou, ele foi recebido por quem? Por esses espíritos, né? Porque foram as companhias que ele cultivou. E espíritos de ex-consulentes que vinham perguntar a ele, querendo notícias da Terra e tal, isso aqui. Então, ele disse que ele foi atormentado no umbral durante muito tempo por esse tipo de companhias, até que ele foi resgatado novamente, né? E ele estava ali se preparando, né? Se candidatando a uma nova reencarnação para então superar os erros que cometeu nesta, né? E outros tipos de médiuns, assim, falhas muito curiosas. Uma médium que deixou de trabalhar na mediunidade, né? Porque não suportava a incompreensão da família. Não suportava, ficava irritada com aquilo, não suportava a pressão da família. O que é muito comum, né? Muitos de nós, médiuns, espíritas e tal, sofremos a incompreensão da nossa família, mas faz parte, né? Nós precisamos ter paciência e, com o tempo, irmos mostrando a eles, né,
que a doutrina está nos tornando pessoas melhores. É só assim que nós vamos convencer os nossos parentes e os nossos amigos, né? Com a nossa transformação, porque eles ficam nos observando, né? E então, se nós nos tornarmos pessoas melhores, eles vão pensar, bom, até que essa doutrina é boa, né? E ela traz coisas boas para aquele que se dedica a ela, né? Eu sempre conto uma história, quando a gente fala sobre isso, que uma vez eu ouvi uma palestrante dizendo que uma boa maneira de nós avaliarmos se o Espiritismo, se nós estamos aproveitando os ensinamentos do Espiritismo, né? Que nós perguntássemos às pessoas que vivem conosco na nossa casa, né? Os nossos parentes próximos, se eles acham que nós estamos nos tornando pessoas melhores porque somos espíritas ou porque nos tornamos espíritas. Aí, naquela ocasião, eu sou viúva, meu marido já tinha voltado para o plano espiritual, meu filho mais velho já tinha se casado e eu morava só com a minha filha adolescente. E então, como era ela que estava todo dia ali comigo, eu fui perguntar para ela, olha, você acha, o que você acha? Você acha que eu, nesse tempo todo de espiritismo e tal, você acha que eu estou me tornando uma pessoa melhor? Aí ela, com muita sinceridade, falou, mamãe, mãezinha, ela é muito carinhosa, mas ela não deixa de falar a verdade. Eu disse, mãezinha, você até que tem se esforçado. Então, foi realmente uma resposta excelente, né? Porque ela mostrou para mim que eu estava longe, né, da perfeição, né? Mas que eu estava num esforço, né? E o esforço é importante, né? Porque diz o Kardec que reconhece-se o espírita pelos esforços que ele faz para se melhorar. Bom, então se eu estava me esforçando, já estava no caminho, né? Porque é de esforço em esforço, de pequena vitória em pequena vitória, que a gente vai então, né, levando a nossa encarnação a bom termo. Aqui também no livro ele conta a história de uma médium que sempre brigava com a família porque não aceitava a fé dela, né? Isso ainda era pior, né? Quer dizer, ela se desequilibrava, ela queria impor a fé dela para a família, né? Então ela não convenceu a família e ainda perdeu a oportunidade de se tornar uma pessoa equilibrada e tudo, e este equilíbrio era necessário para que ela se tornasse uma boa médium. Então ela tinha falhado nesse sentido. Depois, o outro médium que também deixou de trabalhar, trabalhava mal como médium, porque tinha medo de tudo e desconfiava de tudo. Então, desconfiava das manifestações dele, dos outros, ele desconfiava de tudo. Então, naquela desconfiança, ele estava sempre armado, né? E não utilizou a mediunidade dele para a sua finalidade, que é dar ajuda aos espíritos sofredores. Tinha também a história do outro médium, que este era casado e tal, enquanto a esposa viveu aqui na Terra com ele, ele ia muito bem no seu trabalho mediúnico. Mas depois que ela desencarnou, ele se desequilibrou, se desesperou, não aceitou aquela solidão, né, da viuvez e começou a entrar em aventuras sexuais e tudo, e aí então ele perdeu também a oportunidade do bom exercício da mediunidade na reencarnação. Então esse livro é muito interessante, porque fala justamente, vem
corroborar, vem confirmar exatamente o que fala o Evangelho, não é? Que nós somos muito responsáveis. E todos esses, nós médiuns, né? Nós que conhecemos a doutrina, porque todos esses espíritos que o André Luiz narra aqui nesse livro, né? Os mensageiros, né? Ele descreve o profundo remorso desses espíritos, aquela sensação horrível de ter perdido uma excelente oportunidade, né? E ter que novamente esperar por uma nova oportunidade, né? E então, o Evangelho aqui pontua muito, né, a nossa responsabilidade como espíritas. E sobre isso eu achei um capítulo muito interessante aqui nesse livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier e ditado por Emmanuel. E aqui, nesse livro Religião dos Espíritos, diz aqui, essa obra foi elaborada no transcorrer de 91 sessões públicas na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, onde os textos sugeridos pelos participantes receberam os sábios comentários de Emmanuel. Veicula o estudo em torno da substância religiosa do Livro dos Espíritos. Então, o grupo estudava o Livro dos Espíritos e depois, conforme o tema que tinha sido desenvolvido, estudado naquela reunião, Emmanuel trazia uma mensagem. Então, como nós estamos falando, né, da excelência do Espiritismo, né, no sentido de que ele nos dá mais esclarecimentos do que as demais religiões, né? Não que as demais religiões não sejam respeitáveis, sim, são, e trazem também os ensinamentos, mas não com a clareza que o Espiritismo traz. Então, há um capítulo aqui chamado Doutrina Espírita, que são de comentários sobre a questão 838 do Livro dos Espíritos. Qual é a questão 838 do Livro dos Espíritos? A questão é a seguinte: será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? A resposta dos Espíritos: toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. E também condenáveis são as pessoas que, filiadas a essas boas crenças, né, não seguem como deveriam seguir, né? Porque existem, assim como existem espíritas em situação difícil no plano espiritual, existem espíritos das mais variadas crenças e que estão em uma boa situação espiritual. Por quê? Por causa do seu comportamento, né? Nós poderíamos até lembrar, né, que a mãe do André Luiz era católica, né? E ela tinha aproveitado tão bem, praticado tão bem o Evangelho como católica, que ela estava até num plano superior àquele que André Luiz estava, né? Então, quer dizer, não se trata do título, né? Não é isso que nós estamos dizendo. Nós só estamos dizendo que o Espiritismo nos traz maiores esclarecimentos, embora todas as religiões sejam respeitáveis. Então, aqui, Emmanuel desenvolve da seguinte maneira: toda crença é respeitável, né? Quando é boa, quando conduz ao bem. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Por que ele está dizendo isso? Porque
Quando nós lembramos a história da doutrina espírita, nós vemos, né, que nós somos herdeiros de um movimento, de um trabalho, da colaboração de espíritos encarnados e encarnados que construíram este tesouro que chegou até nós, não é? Os fenômenos das mesas girantes, aqueles médiuns primeiros que apareceram, os estudos de Kardec, a codificação, né? Todo aquele trabalho de Kardec da codificação. Depois, quando o Espiritismo foi trazido para o Brasil, né? Quanta gente, né? Anônima, e alguns são bem conhecidos, que tiveram que enfrentar a incompreensão, a perseguição da igreja, dos políticos, da própria sociedade, para instalar o espiritismo aqui, né? E os médiuns todos, né? Podemos lembrar de Chico Xavier, que psicografou milhares de livros, né? E inúmeros espíritos trouxeram as suas mensagens e continuam trazendo, né? Então, tudo isso está ao nosso alcance. É um tesouro, né? Nós temos uma dívida com Deus enorme, porque Ele nos tornou herdeiros de uma doutrina, nos propiciou o conhecimento de uma doutrina extremamente esclarecedora e consoladora, né? Depois, Emmanuel continua: toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Né? O Espiritismo fortalece a nossa fé, porque o Espiritismo preconiza a fé raciocinada. E então, ele fortalece a nossa fé porque ele explica que aquele fenômeno que as demais pessoas acham que é maravilhoso, que é sobrenatural, que ele é um fenômeno natural, né, da comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, né, e que é misericórdia de Deus para nos esclarecer. Pois ele diz: toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Nenhuma religião trouxe a explicação clara que o Espiritismo nos dá de quem somos, quer dizer, somos espíritos eternos que reencarnamos várias vezes para nos elevarmos, né, nos aperfeiçoarmos até chegarmos a espíritos puros, né? De onde viemos, nós aqui na Terra, viemos do mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo, e para lá nós voltaremos, porque os períodos que nós ficamos nas reencarnações são períodos de luta e aprendizado, porque a verdadeira vida é a vida espiritual, né? E aqui diz que também o Espiritismo responde: para onde vamos? Nós voltamos para o mundo espiritual, né? Até que nós cheguemos a um ponto tal de desenvolvimento, né? De elevação espiritual, que já não precisamos reencarnar e viveremos eternamente como espíritos, né? Quando formos espíritos puros, né? Auxiliando, né? Como auxiliares de Deus, trabalhando no universo. Quer dizer, é uma explicação maravilhosa que nos enche de alegria e de esperança, né? E também nos mostra também, né, que a dor é fruto da lei de ação e reação, que nós
plantamos, ou nessa encarnação ou em outras, os sofrimentos que nós estamos passando. Aí Emmanuel continua. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Né? Nós sabemos que o inferno eterno, de sofrimento eterno, não existe, que o espírito culpado sofre sim quando ele volta para o plano espiritual, porque ele traz a culpa na sua consciência e ele, pela lei da afinidade, muitas vezes ele vai se reunir com espíritos iguais a ele, então em lugares de grande sofrimento, mas existe sempre, né, a possibilidade da reencarnação, que é a possibilidade da retificação, porque nenhum espírito está condenado eternamente, porque só existe uma determinação em relação a nós, né, uma determinação divina em relação a nós. Nós todos seremos espíritos puros algum dia, né? É uma determinação. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. As outras religiões dizem que a vida continua depois da morte física e tal. Mas o Espiritismo prova, são os próprios desencarnados que vêm atestar que eles estão vivos, né? E como é a vida depois da morte. Toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Isso é muito interessante. O ponto de diferença do espiritismo em relação às outras religiões, né? Todas elas dizem que nós precisamos praticar o bem e tal, né? Mas o espiritismo diz que nós precisamos praticar o bem porque é nosso dever, porque nós somos devedores da vida, né? Então, nós não praticamos o bem, devemos praticar o bem com naturalidade e agradecer a Deus a oportunidade que está nos dando de ajudar o outro. Porque, na verdade, nós estamos sendo ajudados. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Isso também é um ponto de grande diferença do espiritismo, né? Quando nós estudamos os fatores mediúnicos, as obsessões, e mesmo trabalhamos nesse tipo de mediunidade, né? Nós vemos, né, que os espíritos obsessores, os espíritos maus, entre aspas, né, aqueles rebeldes e tudo, na verdade são todos infelizes. E eles são, no espiritismo, eles não são expulsos, eles são ajudados, eles são esclarecidos, o que é uma coisa muito diferente. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame, com o sentimento livre de compressões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Então, o espiritismo sempre nos convida a analisarmos os fatos que nos são apresentados, as teorias, os livros, as mensagens, para que nós usemos o senso crítico, né? E os parâmetros, né, do Evangelho e da codificação. Existem muitos livros por aí, né, que se dizem espíritas, que se dizem mediúnicos, né, e que estão muito longe do Evangelho e da codificação. Então, nós precisamos tomar muito cuidado.
Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Nós somos livres para plantar, mas somos obrigados a colher o que nós plantamos. É a lei. Ninguém escapa disso. Então, quando nós sabemos disso, isso nos dá mais forças para nós suportarmos os sofrimentos e mais, nós analisarmos qual a causa daquele sofrimento, qual é a virtude que o Senhor está querendo que nós desenvolvamos, né, através daquele sentimento. Né? Pelo Espiritismo, a dor tem sentido. É uma grande diferença, né? Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Né? Que chave é essa que o Espiritismo nos traz? É a explicação dos fenômenos. E então, nós, por exemplo, acreditamos nos milagres de Jesus, não é porque está escrito no Evangelho só, é porque nós acreditamos que nós sabemos que os milagres de Jesus eram fenômenos mediúnicos, porque Jesus era médium de Deus, então ele tinha uma força extraordinária. Então, aqueles milagres realmente aconteceram. Então, isso fortalece a nossa fé. Né? Quando Jesus dizia, o Espiritismo nos faz entender, né? Que quando Jesus dizia, o meu reino não é deste mundo, ele estava se referindo ao plano espiritual. Quando ele dizia, né, o reino de Deus está dentro de nós, ele queria dizer o quê? Que nós precisamos trabalhar os nossos sentimentos, nos livrar das nossas paixões, né? Para que nós possamos ser alçados a lugares de beleza e de alegria e de paz no mundo espiritual, porque nós já teremos beleza e paz dentro de nós. Né? E, por fim, o Emmanuel diz que ele fala aqui, né, que nós precisamos dignificar a doutrina que nós dizemos que abraçamos, né? Ele diz assim, dignifica assim a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabore sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo da tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência, né? A doutrina do Cristo, relembrada no Espiritismo, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. E quando, então, nós
voltarmos para o plano espiritual, né? Que bagagem nós levaremos? Levaremos só a bagagem do conhecimento que nós temos sobre a doutrina espírita, dos esclarecimentos que ela nos trouxe sobre o Evangelho? Teremos só as teorias, né? Grande conhecimento sobre a doutrina e sobre o Evangelho? Ou levaremos na nossa bagagem espiritual, né, as realizações, os esforços do nosso aperfeiçoamento, para que então a nossa reencarnação seja considerada, né, útil, seja considerada como tendo chegado a bom termo, né? Porque é esse o objetivo da reencarnação. E então, como esse texto nos lembra, justamente, fala diretamente para nós espíritas, nós precisamos não esquecer disso, como diz Emmanuel aqui, né? Dignificar esta herança que nós recebemos, né? E procurarmos, então, sermos bons espíritas e, através do nosso comportamento, né, sincero, dos nossos esforços no sentido do nosso aperfeiçoamento, então nós precisamos fazer isso, porque assim nós nos tornaremos, como dizia Paulo, cartas vivas do Evangelho. Nós poderemos convencer aqueles que convivem conosco, aqueles que nos conhecem, então todos nos observando, né? E então, só quando nós realmente pomos em prática os ensinamentos dessa doutrina que nós dizemos seguir, é que nós então somos dignos dela. E nós temos então condições de nos melhorarmos e de também transmitirmos para os outros a mensagem libertadora do Espiritismo, porque nos observando, vendo o nosso comportamento, as pessoas poderão até não verbalizar, mas ficarão com aquela ideia de que o Espiritismo é uma linda doutrina que torna as pessoas melhores e que vale a pena ser conhecida e ser seguida, né? Então, que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ampare, nos encha de paz nesses tempos difíceis que estamos passando, que todos nós sejamos aquecidos pelo seu amor, lembrando que a sua misericórdia nos ampara sem cessar. Muita paz para todos. Obrigada.